Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero conversar sobre feedback, como receber feedback. E você que acompanha esse terapêutico de uma criança autista e não sabe lidar com os feedbacks dos professores, coordenadores, colegas de trabalho e principalmente dos supervisores, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender habilidades essenciais para saber lidar com feedback de forma efetiva, porque sabemos que a maneira que você lida com o feedback, a maneira que você recebe o feedback, ele vai influenciar diretamente na sua atuação, no seu trabalho. Sabemos que trabalhar como acompanhante terapêutico é uma área de atuação que a todo momento você está recebendo feedback. Então, antes de a gente partir para as habilidades que a gente precisa treinar para poder saber lidar, vamos tentar compreender os tipos de feedback. Então, a gente tem um tipo de feedback de forma formal e informal. Quando a gente fala de forma formal, na verdade, se refere àquele momento em que vocês marcam com o supervisor para se encontrarem, ou ele chama você para um canto e fala, olha, você tem que mudar isso, tem que melhorar nisso, assim não tá legal. Então, esse é um feedback de forma formal. Então, ele vai pontuar ali para você as coisas que precisam ser modificadas. E quando a gente fala de um feedback informal, então, feedback informal seria quando você está aplicando aquela intervenção e naquele exato momento o supervisor te dá um feedback. Ele fala, olha, você tem que mudar isso naquele momento específico, naquela situação. Então, o feedback informal é mais voltado para o momento, né? Ali você já tem que mudar o mais rápido possível. E aí, quando a gente fala de abordagens de feedback, existem dois tipos. A gente tem a abordagem psicoeducacional, para quem já conhece o termo, já tem familiaridade com o termo, na verdade se refere a modelar o seu comportamento. O supervisor, ele não vai de cara te dizer a resposta, não vai de cara te falar, olha, você tem que melhorar nisso. Ele quer, na verdade, fazer com que você reflita sobre aquela sua intervenção, né? Sobre aquilo que estava ocorrendo, o que você pode melhorar, o que você pode modificar. E aí, ele, na verdade, vai te direcionar para a resposta certa. E já o feedback direto é uma forma mais direta, mais explícita que o supervisor vai te abordar e vai falar, olha, muda isso, e aí você, naquele momento, tem que, né, já parar e mudar. E aí você tem que saber lidar com esses diferentes tipos de feedback, né, essas diferentes abordagens de feedback. E aí quando a gente se pergunta, né, quem que nos dá o feedback? Então, você tá ali como acompanhante terapêutico de uma escola, de uma criança autista, é comum que diretores, colegas de trabalho, supervisores te dão feedback. Quando a gente fala de supervisor, é interessante que tem vários acompanhantes terapêuticos que tem mais de um supervisor. Então, o que acontece muitas vezes, né? Um supervisor fala uma coisa e o outro fala outra coisa totalmente diferente. E aí, você, como acompanhante terapêutico, você tem que ter essa habilidade de alinhar os dois feedbacks. Quando a gente fala dessa questão de alinhar, vamos para um exemplo. Vamos supor que um supervisor chega na sala e fala, olha, você tem que aplicar tal técnica, tal intervenção. E aí o outro chega na mesma hora e fala, não, olha, aplica assim, assim, assado. E você tem que levar em consideração o feedback de ambos. Isso é fato. Mas a questão é que você tem que considerar que esses feedbacks, eles estão sendo com base na observação de um determinado período. Então, o que a criança faz 8 horas da manhã, muitas vezes não é o que a criança faz 5 horas da tarde. Então, você tem que pautar isso e pegar uma parte do feedback do fulano, outra parte do feedback do ciclano e sintetizar esses feedbacks para servir para você naquele momento, naquele período de observação com a criança. É muito comum você receber feedback de outros acompanhantes terapêuticos, né? De outros ATs, de colegas de trabalho, né? E muitas vezes eles te dão um feedback, você vai lá e recebe o feedback, né? E dá tudo certo. Lembrando que sempre com embasamento teórico. E muitas vezes você não gosta do feedback do colega. E aí, o que você faz? É nesse momento que você tem que ir até o seu supervisor e falar, olha, feedback do fulano que ele me deu e tal, não gostei, e aí, como que a gente pode trabalhar com isso? Então, é fundamental você recorrer ao seu supervisor, né? Não tem ninguém que possa substituir o supervisor. Então, partindo para algumas habilidades de como lidar com esse feedback, uma delas é não levar para o lado pessoal o feedback. Não leve para o lado pessoal. Não ache que o feedback que o seu supervisor está dando é para você perder o emprego, é porque ele não gosta de você, é porque ele está de marcação com você.
Muito pelo contrário. O feedback do supervisor é para justamente potencializar suas habilidades, é justamente aprimorar as suas intervenções na hora da implementação. Então, você tem que ter essa visão de que não é sobre você, né? O supervisor, ele está trabalhando ali com um objetivo na criança, na qualidade de vida da criança, né? E outro ponto a se considerar é a forma que você reage a esse feedback. Tem muita gente reagindo ao feedback de forma emocional, né? Começa a gritar com o supervisor, começa a chorar com o supervisor, isso não tem nada de profissionalismo nisso. Então, a forma que você reage ao feedback tem que ser de forma tranquila, tem que ser de forma receptiva. Quando eu falo de agir de forma receptiva, não estou apenas dizendo para você falar obrigado, né? Não apenas falar que você vai mudar de acordo com o feedback, enfim. É você também ter coerência tanto com o seu comportamento verbal, de agradecer, de correr atrás do feedback e mudar, e também o seu comportamento não verbal. Porque você receber o feedback, dizer obrigado e ficar com os braços cruzados, né? A probabilidade do seu supervisor entender que você não recebeu o feedback é muito grande. Aí você vai me dizer, Jaise, recebi o feedback e agora estou com dúvida. Peça ajuda, né? Fala que você está com dúvida, fala que você não entendeu, peça por exemplos. Os exemplos são fundamentais, são essenciais, ajuda muito, né? Peça por esclarecimentos, né? O seu supervisor está ali para te ajudar. Então, tirar dúvida é muito importante. Não deixa passar a sua dúvida, não fique com dúvida. Outro aspecto fundamental não é apenas reagir ao feedback. Não é apenas ouvir o feedback, é você colocar em prática. O feedback é justamente isso. Você recebeu o feedback, pegar as alterações que precisam ser feitas e colocar em prática. Mudar o seu comportamento, né? Essas alterações necessárias, mas corre atrás de uma outra avaliação. Chega no supervisor e fala, supervisor, eu trabalhei duro no seu feedback anterior. Tem como você me dar outra avaliação e outro feedback? Então, não é você esperar pelo supervisor. Outro aspecto importante é, sem drama para receber o feedback. Lembra, você faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então, não vem achar que o outro precisa falhar para você fazer sucesso. Não vem achar que você é superior a alguém. Não vem achar que você é inferior a alguém. Tá? Não vem achar que porque você trabalhou não sei quantos anos com crianças autistas, que você tem um treinamento, que você tem um certificado, que você não precisa mudar. Né? Isso é matador, isso não é característica de um acompanhante terapêutico profissional. Então, quando a gente fala de profissionalismo, você tem que manter um comportamento profissional diante do seu supervisor, diante do cliente, da criança, dos pais da criança, dos seus colegas de trabalho, enfim. E para finalizar essa reflexão, que o supervisor, ele tem como função auxiliar você a aprimorar suas habilidades, sim. Mas antes disso, ele está fazendo isso em prol da criança, em prol da qualidade de vida da criança, né? É você mudar em função da criança. É nada sobre você, é tudo sobre o cliente. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os colegas. Tchau, tchau, até mais!